Jacob Cain aprenderá cedo que sobreviver não era o mesmo que viver. Depois que enterrou a esposa e a filha no mesmo inverno, sob a mesma terra dura, algo dentro dele fechou como uma porta enferrujada. Não houve grito. Não houve desespero visível. Apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que passou a guiá-lo. Ele deixou a casa perto do rio, vendeu o que restava e subiu para as montanhas. Lá, construiu uma cabana simples, longe de estradas, longe de vozes, longe de lembranças que doíam demais para serem tocadas. Caçava, armava suas próprias armadilhas, falava apenas o necessário e às vezes nem isso. A solidão não o incomodava. Pelo contrário. Ela o mantinha inteiro. Jacob tinha um código. Não escrito. Não falado. Mas seguido com a rigidez de uma lei antiga. Não se envolver. Não salvar ninguém. Não criar raízes. O mundo já tinha cobrado caro demais da última vez que ele se permitiu amar. Agora, ele apenas existia. E isso bastava. Ia à cidade só quando precisava. Vendia peles, comprava munição, sal, café. Não ficava. Nunca ficava. Deadwood, com seu barulho, sua lama, suas promessas quebradas, era apenas um mal necessário. Um lugar onde homens se perdiam e mulheres aprendiam a sobreviver rápido demais. Jacob não bebia. Não jogava. Não sorria sem motivo. Carregava no rosto as marcas de quem já tinha enterrado tudo o que importava. Seus olhos claros não procuravam companhia em apenas rotas de saída. Ele acreditava que o passado ficava para trás quando se caminhava longe o suficiente. Mas a consciência, essa não obedecia à distância. Às vezes, à noite, quando o vento batia forte contra a cabana, ele se lembrava do som da voz da filha rindo. Do jeito como a esposa cantava enquanto cozinhava. Nessas horas, ele apertava os punhos até doer. Não porque sentisse culpa por ter sobrevivido, e mais porque sobreviver exigia continuar. E continuar significava escolher, todos os dias, não se importar. Naquela noite, quando entrou em Deadwood apenas para cumprir negócios e partir antes do amanhecer, Jacob Cain acreditava que seu código ainda estava intacto. Ele estava errado. O salão de Brennan sempre cheirava igual, uísque barato, suor velho e algo mais escuro, e medo misturado com poder. A luz vinha de lamparinas sujas, lançando sombras tortas nas paredes. Risadas explodiam sem alegria. Eram risadas de homens que precisavam provar algo. Jacob empurrou a porta e entrou sem pressa. O barulho diminuiu apenas o suficiente para que alguns olhares se virassem para ele. Um estranho. Alto. Silencioso. Com a postura de quem não pede licença nem atenção. Ele ignorou todos. Foi até o balcão, pediu café. O dono do lugar, Brennan, observou com olhos pequenos e atentos. Jacob sentiu o ambiente em tensão demais para uma noite comum. Vozes se elevavam perto de uma mesa no fundo. 2 semanas, dizia Brennan, batendo os dedos gordos na madeira. 2 semanas para pagar $300. Um homem mais jovem, de sorriso torto e olhar predador, inclinou-se para a frente. Silas. O cunhado da mulher. Um tipo que vivia de dívidas alheias. Se não pagar, a dívida se resolve de outro jeito. Algumas gargalhadas surgiram. Outras ficaram presas na garganta. Jacob virou o rosto, pronto para ignorar. Já tinha visto isso antes. Sempre via. Deadwood sobrevivia assim. Então ele a viu. Ela estava de pé, um pouco afastada da mesa, como se recusasse até a ideia de sentar para aquela conversa. Cerca de 20 e poucos anos. Magra demais para quem trabalhava duro. As mãos firmes ao lado do corpo. O que mais chamou a atenção não foi o medo, e foi a forma como ela se recusava a demonstrá-lo. Ela não chorava. Não implorava. Não abaixava a cabeça. Os homens falavam dela como se fosse um objeto.
Como se estivesse ausente. Mas ela estava ali. Inteira. Presente. E orgulhosa demais para se quebrar diante deles. Ela trabalha aqui, disse Silas, dando de ombros. Lava pratos, limpa chão. Mas isso não paga a dívida grande. Todo mundo sabe como isso termina. Jacob sentiu algo se mover dentro do peito. Um desconforto antigo. Familiar. Um aviso que ele costumava ignorar. Ele terminou o café e se levantou. Não era problema dele. Não podia ser. Quando passou por ela, os olhos dela se ergueram. Foi apenas um segundo. Mas foi suficiente. Não havia pedido naquele olhar. Havia desafio. Uma pergunta muda lançada ao vazio, e vai fingir que não viu? Jacob desviou o rosto. Deu mais um passo. Depois outro. E parou. Porque percebeu que, se saísse por aquela porta, algo dentro dele não ficaria quieto. Não naquela noite. Talvez nunca mais. Ele respirou fundo. Lento. Pesado. E então, contra tudo que acreditava, voltou-se. Jacob esperou até mais tarde. Até o barulho diminuir. Até os homens ficarem bêbados demais para prestar atenção em quem subia a escada estreita que levava aos quartos alugados acima do salão. Quando bateu à porta, ouviu passos cautelosos. A porta se abriu só o suficiente para revelar os olhos dela e atentos, desconfiados, prontos para reagir. Se Brennan mandou você, começou ela. Ele não mandou, Jacob respondeu, firme. Posso entrar? Ela hesitou. Depois abriu a porta. O quarto era pequeno. Limpo. Uma cama estreita, uma lamparina fraca, uma bacia de água. Não havia nada de pessoal. Nada que indicasse permanência. Jacob tirou o chapéu. Ficou parado, longe demais para tocar, perto o suficiente para ser ouvido. Não vou tomar muito do seu tempo, disse. Meu nome é Jacob Cain. Moro nas montanhas, a 15 milhas daqui. Ela cruzou os braços. E o que isso tem a ver comigo? Preciso de alguém para cozinhar, costurar e manter uma cabana durante o inverno. Ele falou direto, sem rodeios. Pago $300 agora. A dívida inteira. Você trabalha por 1 ano. Depois disso, vai embora livre. O silêncio se estendeu. O coração dela batia forte demais para esconder. E o preço real? Ela perguntou. O que mais você espera? Nada, e Jacob respondeu, sem vacilar. Você terá seu próprio quarto. Comida. Calor, segurança. Não estou procurando esposa. Nem companhia de cama. Ela estudou o rosto dele. Procurou mentira. Encontrou apenas cansaço. Por que eu? Jacob demorou um segundo a mais do que queria. Porque vi o que vão fazer com você se ficar, e disse. E porque sei reconhecer alguém encurralado. Já estive lá. Ela respirou fundo. Caminhou até a janela. Olhou a rua lá embaixo. Deadwood não oferecia saída. Apenas outras formas de prisão. Eu durmo sozinha, disse ela, virando-se. Concordo. E quando o ano acabar, eu vou embora. Vai. Mais silêncio. Depois, ela estendeu a mão. Então temos um acordo. Jacob apertou a mão dela. Um gesto simples. Limpo. Sem promessa escondida. Naquela noite, ao descer a escada, ele sabia, tinha quebrado seu código. Ao amanhecer, eles deixariam Deadwood. E nada voltaria a ser como antes. Eles deixaram Deadwood antes do sol nascer por completo. A cidade ainda bocejava entre fumaça, lama e promessas quebradas. Jacob havia pago a dívida na noite anterior, em silêncio,
colocando o dinheiro sobre a mesa de Brennan sem discutir valores nem pedir recibo. Alguns homens observaram com curiosidade. Outros com inveja. Ninguém tentou impedir a saída. Ela montava uma mula teimosa, as mãos firmes no arreio, o corpo tenso como se esperasse ser puxada de volta a qualquer momento. Jacob seguia à frente, montado em seu cavalo cinza, sem olhar para trás. Não porque não se importasse, e mais porque sabia que, se olhasse, talvez parasse. Quando cruzaram o último trecho da estrada enlameada, ela virou o rosto e observou Deadwood encolher atrás deles. As construções tortas, o salão, as janelas onde homens ainda dormiam. Ali estavam o medo, a ameaça, a vida que quase engolira inteira. O alívio veio como um suspiro que ela não sabia que estava segurando. Mas o medo não foi embora. Apenas mudou de forma. Ela não conhecia aquele homem. Não de verdade. Sabia apenas que ele não mentia com os olhos e que havia pago por sua liberdade sem exigir nada em troca, em algo raro demais para ser simples. Por volta do meio-dia, Jacob parou perto de um riacho. Desceu do cavalo, encheu um cantil e o estendeu a ela antes de beber. Beba, e disse apenas. Ela aceitou, surpresa com o gesto. Só depois ele levou o cantil aos próprios lábios. Pequenas coisas. Detalhes que não eram necessários, mas diziam mais do que discursos inteiros. Naquela noite, acamparam sob pinheiros altos. Jacob acendeu o fogo, cozinhou feijão grosso com carne salgada e colocou o prato dela primeiro, afastando-se depois para comer do outro lado da fogueira. Manteve distância. Não por frieza e mais por respeito. Quando ela se deitou, envolta no cobertor áspero, percebeu algo estranho. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia ameaça. A cabana surgiu ao amanhecer, entre árvores cobertas por um pó fino de neve antiga. Era simples, construída com troncos grossos e um telhado baixo, mas firme. 2 janelas pequenas. Uma chaminé escura. Um lugar feito para resistir, não para impressionar. Jacob desmontou o primeiro. Abriu a porta e entrou para verificar tudo antes de chamá-la. Quando ela atravessou o limiar, sentiu o cheiro de madeira seca, fumaça antiga e isolamento. Um isolamento diferente do de Deadwood e não opressor, mas honesto. São 2 quartos, e disse ele, apontando. O da direita é maior. Fica com você. Ela hesitou. Não precisa. Precisa sim, e ele interrompeu, sem dureza. O inverno aqui é pesado. Ele explicou as regras com poucas palavras, como quem apresenta leis naturais, não exigências pessoais. Respeito absoluto. Nada de barganhas. Nada de favores escondidos. Ela trabalharia. Ele pagaria. E quando o ano terminasse, ela iria embora livre. Ela assentiu, absorvendo cada detalhe. A clareza era um alívio. Não havia zonas cinzentas. Não havia armadilhas. O frio chegou cedo naquele ano. Já em novembro, o vento soprava mais forte pelas montanhas, uivando como um aviso. Jacob reforçou o telhado, cortou lenha em quantidade, armazenou comida. Ela aprendeu rápido, como manter o fogo vivo, como racionar, como reconhecer o silêncio que antecedia uma nevasca. Eles falavam pouco. Não por desconforto, mas porque não havia urgência. As palavras vinham quando necessárias, diretas, sem enfeite. À noite, sentavam-se em lados opostos da mesa. Às vezes, apenas ouviam o vento. Outras, o estalo da lenha. Era um silêncio pesado e mais seguro. Um tipo de trégua que ambos desconheciam. Ela percebeu que ele sempre limpava as mãos antes de comer. Que verificava a tranca da porta 2 vezes antes de dormir. Que nunca entrava em seu quarto sem bater, mesmo quando precisava deixar algo. E ele percebeu o cuidado dela com cada detalhe. A forma como organizava o pouco que tinham. Como cantarolava baixo enquanto cozinhava, quase sem perceber. Como mantinha o olhar atento, mesmo quando parecia relaxada.
O inverno se aproximava de verdade. E com ele, algo que nenhum dos dois planejava enfrentar. Quando a primeira grande nevasca caiu, o mundo desapareceu. As trilhas sumiram sob camadas espessas de branco. O céu parecia mais baixo. O silêncio ficou mais profundo, quase físico. O frio não pedia licença e entrava, testava limites, exigia atenção constante. A rotina era dura. Ela acordava antes do sol, reacendia o fogo, preparava algo quente. Jacob saía para verificar armadilhas, cortar lenha, consertar o que o vento quebrara. Voltava com o rosto marcado pelo frio, o olhar atento como de quem nunca baixava a guarda. O isolamento fazia os dias se misturarem. E, pouco a pouco, o silêncio começou a mudar de forma. Eles passaram a dividir pequenas histórias. Nada grande. Fragmentos. Ela falou do marido falecido e um homem bom, mas impulsivo. Ele mencionou a filha uma única vez, em voz baixa, como quem testa se a palavra ainda dói. Doeu. Mas não quebrou. Jacob notou que ela sempre deixava um prato separado para ele, mesmo quando ele se atrasava. Ela notou que ele nunca tocava nela, nem por acidente. Quando precisava passar por um espaço estreito, ele se afastava. Sempre. À noite, o fogo lançava sombras nas paredes. Às vezes, os olhares se cruzavam por um segundo a mais do que o necessário. Nada era dito. Mas algo ficava suspenso no ar. Não havia romance. Não havia promessas. Apenas uma tensão contida, feita de respeito e cuidado, e talvez mais perigosa do que qualquer desejo declarado. Ela começou a dormir melhor. Ele passou a acordar menos vezes durante a noite. Coisas pequenas. Mudanças quase invisíveis. E, mesmo sem dar nome, ambos sentiam que algo estava crescendo ali. Algo silencioso. Algo que nenhum dos dois havia pedido. Algo que poderia mudar tudo se fosse reconhecido. O inverno não perdoava erros. Mas, naquele isolamento forçado, dois estranhos começaram a descobrir que o silêncio também podia curar. E isso era o que mais assustava. O inverno avançou sem piedade, e com ele vieram as noites mais longas. Foi numa dessas noites que o grito cortou o silêncio da cabana. Ela acordou sufocada, o corpo enrijecido, o coração disparado como um animal encurralado. O quarto estava escuro, mas o passado não. As vozes vinham claras demais, em risadas grossas, mãos invisíveis, palavras ditas como sentenças. Deadwood não a havia soltado por completo. Antes que pudesse recuperar o fôlego, a porta se abriu. Jacob surgiu com o rifle em punho, os olhos atentos, varrendo o quarto, a janela, cada sombra. Estava descalço, o casaco jogado às pressas sobre os ombros. "O que foi?" perguntou, baixo, pronto para atirar se fosse preciso. "Nada", a voz dela saiu trêmula. "Só um sonho." Ele baixou o rifle lentamente. O perigo não estava ali, mas isso não diminuía o peso do momento. Ficou parado, dividido entre sair e ficar. Sem dizer palavra, voltou à cozinha e retornou com um copo de água. Colocou-o sobre a mesa ao lado da cama, sem tocar nela. "Pesadelos não significam fraqueza", disse. "Significam que você sobreviveu." Ela segurou o copo com mãos ainda trêmulas. "Você também tem?" perguntou. Jacob respirou fundo. Sentou-se na cadeira, mantendo distância. "Todas as noites", e respondeu. "Algumas pessoas acham que fugir muda as coisas. Não muda. Só ensina a conviver." O fogo estalava na outra sala. O vento batia forte lá fora. "Por que você me ajudou?" ela perguntou, finalmente. "De verdade." Ele demorou a responder. Quando falou, a voz saiu áspera. "Porque um dia eu não estive lá." Engoliu em seco. "Saí para lutar uma guerra que não era minha."
Voltei tarde demais para proteger quem era tudo para mim. Não posso mudar isso. Mas posso escolher não virar o rosto quando estou presente. Ela sentiu as palavras se alojarem fundo demais para serem ignoradas. Você não pode salvar todo mundo, disse. Eu sei, Jacob respondeu. Mas posso salvar quem está diante de mim. Ele se levantou antes que o silêncio se tornasse perigoso. Tente dormir, disse, já na porta. Você está segura aqui. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou. Depois daquela noite, algo mudou. Não foi brusco. Não foi declarado. Foi como o degelo lento que precede a primavera, e quase imperceptível, mas inevitável. Os olhares duravam mais. As conversas se estendiam além do necessário. O silêncio entre eles ganhava um peso novo, elétrico. Certo dia, enquanto ela costurava a mesa e Jacob limpava o rifle perto da lareira, a linha invisível entre eles pareceu se estreitar. Ela deixou cair uma agulha. Ajoelhou-se para pegá-la ao mesmo tempo em que ele se abaixava para ajudá-la. Os dedos quase se tocaram. O ar ficou denso. O mundo pareceu parar naquele instante mínimo. Ela ergueu o rosto. Ele também. Jacob sentiu o impulso, forte, inesperado, perigoso. O desejo de fechar aquela distância, de sentir algo além do frio e da disciplina. De lembrar que ainda era humano. Ele se levantou de repente, como se tivesse sido queimado. Não nem disse, mais para si do que para ela. Ela ficou confusa. Jacob. Não enquanto houver dívida, afirmou, a voz firme, mais tensa. Não enquanto você estiver aqui por obrigação. Ela se levantou devagar. Eu não me sinto presa. Isso não importa, e ele respondeu. O que importa é a escolha. Amor não nasce de contas pagas nem de inverno compartilhado à força. O silêncio caiu pesado entre eles. Você está com medo, ela disse, não como acusação, mas como constatação. Estou, Jacob admitiu. Mas mais do que isso, estou tentando ser justo. Ele se aproximou um passo, apenas um. Dignidade antes do desejo, disse. Sempre. Ela entendeu. Mesmo que doesse. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu direito. O fogo queimou até virar cinza. O frio parecia mais intenso. Não porque o inverno tivesse piorado, e mais porque algo quente havia sido negado. E ainda assim, havia respeito. Talvez mais do que nunca. A tempestade chegou sem aviso. Jacob saiu cedo para verificar a linha de armadilhas antes que o tempo fechasse de vez. O céu já estava pesado, mas ele conhecia aquelas montanhas. Ou achava que conhecia. O vento subiu rápido demais. A neve caiu grossa, cortante. A trilha sumiu. As horas passaram. Ele não voltou. Quando a escuridão caiu, ela já estava inquieta. Quando a madrugada chegou, o medo se tornou insuportável. O fogo ardia alto, mas não aquecia o vazio. Ao amanhecer, ela tomou uma decisão. Vestiu todas as roupas que tinha, amarrou os cabelos, pegou o cobertor mais grosso e saiu. Cada passo era uma luta. O vento quase a derrubava. O frio mordia a pele sem piedade. Ela o encontrou perto do antigo carvalho, meio enterrado pela neve, o corpo imóvel. Jacob! Gritou, ajoelhando-se ao lado dele. Ele respirava, mas mal. A pele estava gelada demais. Não havia tempo para pensar. Arrastá-lo de volta foi uma prova de força que ela não sabia que possuía. Dentro da cabana, tirou-lhe as roupas molhadas, envolveu-o em cobertores, alimentou o fogo até o calor se tornar quase insuportável. E então fez a única coisa que restava. Deitou-se ao lado dele, colando o próprio corpo ao dele, dividindo calor, dividindo vida. Horas depois, Jacob abriu os olhos. Você não devia, murmurou. Cale-se, e ela disse,
com lágrimas escorrendo. Você não me salvou por obrigação. Eu não te salvei por dívida. Ele tentou se afastar. Não conseguiu. Se fizermos isso, começou ele. É escolha, e ela interrompeu. Minha. Sua. Agora. Jacob a puxou para perto, a testa encostada na dela. Então é isso, ele disse. Sem contas. Sem medo. Eles se abraçaram enquanto a tempestade rugia lá fora. Não foi o inverno que os uniu. Foi a decisão de não soltar. E naquele momento, algo nasceu no frio, e não como dívida, mas como escolha. O inverno começava a ceder quando ela os viu. 3 pontos escuros recortando o branco distante, avançando lentamente pela trilha que levava à cabana. O coração dela gelou antes mesmo de a mente aceitar. Não precisava enxergar os rostos para saber. O passado tinha encontrado o caminho até ali. Jacob chamou, a voz baixa, mais urgente. Ele estava do lado de fora, rachando lenha. Seguiu o olhar dela e entendeu no mesmo instante. Não demonstrou surpresa. Apenas encostou o machado no tronco e caminhou até o alpendre, o rifle já em mãos, não apontado e apenas presente. Quando os homens se aproximaram, o da frente levantou a mão em falso cumprimento. Silas. O sorriso era o mesmo, torto, confiante, feito de alguém que acreditava que o mundo ainda lhe devia obediência. Caim chamou. Belo lugar para se esconder. Jacob não respondeu. Silas desmontou, os outros 2 permaneceram nos cavalos, inquietos. Não eram amigos. Eram contratados. Olhavam mais para o frio e para o rifle de Jacob do que para o próprio chefe. Vim buscar o que é meu, disse Silas, sem rodeios, apontando com o queixo para a porta da cabana. A mulher. Ela saiu para o alpendre antes que Jacob pudesse impedi-la. O vento puxava seus cabelos, mas ela permaneceu firme, os pés bem plantados. Eu não pertenço a você, disse, Clara. Silas riu. Pertence sim. Dívida de família. Seu marido morreu devendo. E alguém tem que pagar. Jacob deu um passo à frente, posicionando-se entre eles como um paredão de pedra. Vá embora, disse, a voz baixa e definitiva. Silas estreitou os olhos. Isso não é problema seu. É quando você pisa na minha terra, e Jacob respondeu. E ameaça alguém sob meu teto. O silêncio que se seguiu foi pesado. O vento uivava entre as árvores, como se a própria montanha estivesse atenta. Silas deu mais um passo. Você não pode protegê-la para sempre. Posso enquanto respirar, e Jacob respondeu, sem elevar o tom. Ela sentiu algo firme se assentar dentro do peito. Não medo. Coragem. Aquela que nasce quando alguém decide não correr mais. Já chega, e ela disse, avançando um passo para o lado de Jacob, não atrás. Silas virou-se para ela, irritado. Você devia ficar quieta. Devia ter ficado quieto você, e respondeu. Eu fui à cidade. Fui a Rio City. Falei com gente que entende da lei. Os 2 homens atrás de Silas trocaram olhares. Dívida de marido morto não passa automaticamente para a esposa, e ela continuou. Principalmente quando foi feita sem meu consentimento. Você sabe disso. Sempre soube. Silas hesitou. Foi rápido, quase imperceptível. Mas Jacob viu. Está mentindo, e Silas disse, mas a voz perdeu firmeza. Não estou, e ela respondeu. Você usou meu medo porque achou que eu não saberia lutar. Achou errado. O vento soprou mais forte. O frio mordia, mas ninguém recuou. E mesmo que estivesse certa, e Silas insistiu, Deadwood não liga para a lei. Talvez não ligasse, e ela disse. Mas agora liga para a reputação. E eu falo. Falo alto. Falo com todas as mulheres. Sobre você.
Sobre Brennan. Sobre como negociam gente como se fosse gado. Os homens atrás dele se mexeram desconfortáveis. Silas percebeu que estava perdendo algo mais importante que dinheiro e controle. Jacob inclinou levemente o rifle, não como ameaça direta, mas como lembrete. Última chance, disse. Vá embora. Silas olhou ao redor. Para o isolamento. Para o frio. Para os homens que não estavam dispostos a morrer por ele. Cuspiu no chão. Isso não acabou, e murmurou. Acabou sim, e ela respondeu. Só demorou para você perceber. Silas montou com raiva, virou o cavalo bruscamente e partiu. Os outros o seguiram sem olhar para trás. Quando desapareceram na trilha, o corpo dela cedeu. Jacob a segurou antes que caísse. Ele pode voltar, e ela sussurrou. Então lidaremos com isso, e Jacob respondeu. Mas não fugiremos. Ela assentiu. Pela primeira vez, acreditava nisso. Quando a trilha finalmente abriu na primavera, foi ela quem insistiu. Não basta ele ir embora, disse. Precisa acabar de vez. Jacob não gostava da ideia. Deadwood nunca deixava marcas superficiais. Mas ele a conhecia agora. Sabia quando a decisão já estava tomada. A cidade parecia a mesma quando chegaram. Barulhenta. Suja. Indiferente. Mas ela não era. Entrou no salão de cabeça erguida. Jacob atrás, silencioso como sempre. As conversas morreram uma a uma. Brennan estava na mesa de sempre. Ora, e disse, sorrindo torto. A viúva voltou. Voltei para encerrar isso, e ela respondeu. Antes que Brennan respondesse, a porta se abriu novamente. Emma Hartford entrou. Atrás dela, outras mulheres. Esposas. Viúvas. Trabalhadoras. Todas pararam, formando uma linha sólida. Estamos aqui como testemunhas, disse Emma. O sorriso de Brennan vacilou. Jacob Cain vai pagar os $300, e ela continuou. E depois disso, não existe mais dívida. Nem ameaça. Nem conversa. E se eu disser não? Brennan provocou. Então eu falo, e ela respondeu. Todas nós falamos. Sobre como você cobra. Sobre como vende silêncio. O salão ficou imóvel. Brennan entendia de violência. Mas também entendia de prejuízo. Jacob colocou o dinheiro sobre a mesa. Não contou. Não discutiu. Brennan recolheu as moedas com raiva contida. Some daqui, disse ele. E não volte. Não se preocupe, e ela respondeu. Não volto. Ao saírem, o ar pareceu mais leve. Não porque Deadwood tivesse mudado, e mais porque ela havia. No caminho de volta à montanha, ela respirou fundo. Está acabado, e disse. Jacob assentiu. E naquele silêncio compartilhado, ela soube, o passado não mandava mais. A cabana os recebeu como sempre, e silenciosa, firme, de pé contra o vento. Mas algo havia mudado. Não no lugar e neles. Ela desmontou do cavalo e ficou parada por um instante, olhando a linha das árvores, o céu amplo, a trilha que agora conhecia de memória. Jacob observou em silêncio, respeitando aquele momento como aprenderá a respeitar quase tudo quando se tratava dela. Minha dívida acabou, e ela disse, finalmente, virando-se para ele. Cada centavo. Cada dia. Jacob assentiu. O rosto sério, mas os olhos atentos. Eu sei. Ela respirou fundo. Não havia pressa. Não havia medo. Apenas a necessidade de dizer. Se eu ficar agora, começou, e não é porque devo. Não é porque preciso. É porque eu quero. As palavras ficaram suspensas entre eles, tão claras quanto o ar frio.
Jacob sentiu o velho instinto se erguer, e o de proteger sem prender, o de amar sem possuir. Ele conhecia esse terreno perigoso. Mas também sabia reconhecer uma escolha verdadeira. Então fique, disse. Sem promessas forçadas. Sem correntes invisíveis. Se um dia quiser ir embora, a porta continua aberta. Ela se aproximou, devagar. Não havia urgência. Não havia dúvida. Eu não quero ir embora, e respondeu. Quero ficar porque encontrei algo aqui que nunca tive antes. Paz. Jacob levou a mão ao rosto dela com cuidado, como se o gesto fosse algo sagrado. Não a puxou. Não tomou. Apenas tocou. Eu não sei ser outra coisa além do que sou, disse. Um homem quieto. Marcado. Eu sei, ela respondeu. E é exatamente por isso. O beijo veio sem pressa, sem fogo descontrolado. Veio como um acordo silencioso, como um lar sendo construído no espaço entre dois corpos cansados de guerra. Naquela noite, sentaram-se lado a lado diante do fogo. Não disseram nada. Não precisaram. O silêncio, enfim, não separava. A acolhia. O tempo passou do jeito que o tempo passa nas montanhas e sem pedir licença. Eles se casaram numa manhã de primavera. Não houve igreja. Não houve festa grande. Apenas o céu aberto, duas testemunhas e palavras simples ditas com a voz firme de quem sabia exatamente o que estava escolhendo. Ela adotou o sobrenome dele. Não como posse, mas como pertencimento mútuo. A cabana cresceu. Um quarto a mais. Depois outro. Jacob construiu tudo com as próprias mãos, madeira por madeira, como se estivesse reconstruindo algo que o inverno havia levado anos antes. Não era apenas uma casa. Era um recomeço. Com o tempo, viajantes começaram a aparecer. Homens cansados. Mulheres com medo nos olhos. Pessoas que precisavam de um lugar para respirar antes de seguir. Eles nunca perguntavam demais. Nunca julgavam. Apenas ofereciam sopa quente, um teto firme e silêncio quando necessário. Ela ensinava crianças a ler quando famílias passavam pela região. Ele ajudava quem precisava atravessar a montanha em segurança. Nada heróico. Nada que virasse lenda. Mas suficiente. À noite, sentavam-se no alpendre. O mundo lá embaixo continuava duro, injusto, barulhento. Mas ali em cima, havia algo raro. Equilíbrio. Jacob ainda acordava algumas noites com lembranças antigas. Ela ainda carregava marcas que não desapareciam. Mas agora não estavam sozinhos com isso. Eles aprenderam que amar não era apagar o passado. Era caminhar ao lado dele sem deixar que decidisse o futuro. Algumas histórias do Velho Oeste terminam em sangue. Homens empoeirados, armas erguidas, justiça feita à força. Esta não. Jacob Cain nunca voltou a Deadwood. Não precisou. A montanha lhe ensinou que coragem nem sempre faz barulho. Às vezes, ela apenas fica. Fica quando seria mais fácil fugir. Fica quando o silêncio ameaça. Fica quando amar significa risco. Ela, que um dia fora negociada como dívida, escolheu seu próprio nome, seu próprio destino. Não venceu gritando. Venceu permanecendo. Juntos, eles provaram algo que poucos entendem, que redenção não vem de apagar erros, mas de escolher diferente quando a vida oferece outra chance. O mundo continuou injusto. As cidades continuaram perigosas. Deadwood continuou sendo Deadwood. Mas, em uma cabana entre as montanhas, duas pessoas feridas encontraram algo maior do que vingança. Encontraram paz. Nem todo herói vence com violência. Às vezes, vencer é aprender a ficar. Se essa história tocou você, deixe um like para apoiar esse tipo de narrativa. Balão de fala comente, você teria feito a mesma escolha no lugar dele?
Taxinha, inscreva-se para mais histórias do Velho Oeste, em histórias sobre silêncio, coragem e redenção. Porque nem todo duelo termina em tiros. Alguns terminam em paz.